Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou continuar ainda em Marcos, capítulo 1. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre as emoções de Jesus, né? Eu vou falar o acontecimento, o tipo de emoção, qual motivo o levou a ter essa emoção e a ação de Jesus, o que ele fez para resolver isso. Tá? Então vamos lá. Ele encontrou um leproso em Marcos 1:41. Ele teve compaixão. O leproso implorou pela sua cura e Jesus o tocou e o curou. Depois, num outro momento, 5.000 homens o seguiram. Em Mateus, capítulo 14, versículo 14, e em Marcos 6:36. O que Jesus sentiu? Compaixão. Eles não tinham pastor. Ele os alimentou e os ensinou. Novamente, 4.000 homens o seguiram. Em Marcos 8:2. Novamente, Jesus teve compaixão. Eles estavam com fome. Ele forneceu comida. Depois, ele pregou pelas cidades e povoados em Mateus 9:35-36. O que Jesus sentiu? Compaixão. Eles estavam cansados e dispersos como ovelhas sem pastor. Ele instruiu os seus discípulos para orar e pregar. Então, olha, são 4 situações diferentes. Uma, a cura, o outro, alimento e ensinamento. Outra ação, eles precisavam de alimento. Em outra, eles precisavam de oração, precisavam de um pastor. As multidões o seguiram, em Mateus 20:34. Novamente ele sentiu compaixão. 2 homens cegos imploraram por cura e Jesus os curou. Jesus era maravilhoso. Um funeral passou, Lucas 7:13-15. Novamente Jesus teve compaixão. Foi a passagem da viúva que tinha perdido seu único filho. E Jesus trouxe o filho da viúva de volta à vida. O jovem rico veio a ele, em Marcos 10:21. Jesus sentiu amor. Ele conversou com o jovem e ele apontou o que estava faltando. Os 70 retornaram, em Lucas 10:21. Jesus sentiu alegria. O Pai revelou verdades aos não instruídos. E qual a ação de Jesus? Ele agradeceu ao Pai. As pessoas trouxeram crianças a Jesus. Em Mateus 19:13, Marcos 10:14 e Lucas 18:15. E Jesus sentiu ira, porque os discípulos repreenderam as pessoas e tentaram manter as crianças afastadas. Ele repreendeu os discípulos, abraçou as crianças e as abençoou. Gente, as crianças, elas têm um conhecimento em alguns momentos, quando você lê a Bíblia junto com crianças, eles têm eles conseguem absorver os ensinamentos de Cristo com uma facilidade incrível. Incrível. Observem isso quando vocês lerem a Bíblia ou ouvirem essas leituras que eu faço com os filhos de vocês. Eles são umas coisinhas lindas, umas bênçãos de Deus. Pelo menos meus filhos e netos só me trazem alegria nesse sentido. Então, as crianças, elas não podem ser afastadas de Jesus, ao contrário.
Através dos ensinamentos de Cristo é que eu consegui criar e educar os meus filhos bem, graças a Deus. E os meus netos também estão sendo muito bem criados com a graça de Deus. Então fica aí o meu testemunho para que vocês possam ler a Bíblia e conversar sobre Deus com os filhos de vocês. É maravilhoso. Só uma observação. No Antigo Testamento tem algumas partes muito cruéis e vocês precisam orientar as crianças corretamente. Já no Novo Testamento, que é quando Jesus chega, é muito amor. Jesus, ele tem muito amor, muita compaixão. Ele tem raiva também, ele tem ira, ele fica bravo, mas ele é amor o tempo todo. O centurião aproximou-se de Jesus buscando a cura do seu servo, em Mateus 8,10 e em Lucas 7,9. Jesus sentiu admiração e temor. Ele entendeu quem Jesus era, né? O centurião. Ele entendeu quem era Jesus, quem era aquele homem. E ele enfatizou a fé e curou o servo, né? Jesus enfatizou a fé e curou o servo. Ele curou no sábado, Marcos 3:5. E sentiu ira, pesar, porque ele foi muito criticado. Os fariseus tinham corações duros, né? E os fariseus criticaram, porque, imagina, por que Jesus ia curar num dia de sábado? Quer dizer, se a pessoa estiver morrendo num dia de sábado, o médico não vai ajudar, né? Não vai atender, porque aqui, infelizmente, Jesus ele esteve conosco na terra há 2000 anos atrás. Hoje ele está lá no céu, no paraíso, ao lado de Deus, junto com o Divino Espírito Santo. E está conosco, porque ele falou, onde 2 ou 3 estiverem falando sobre mim, lá eu estarei. Mas nós temos que ter muita fé para que isso aconteça, ok? E o sábado é um dia de cura também, porque Jesus curou. Ele desafiou os fariseus e curou o homem. Os fariseus exigiram um sinal em Marcos 8:11. Jesus sentiu angústia. Eles estavam tentando pegá-lo em uma armadilha e ele os deixou. Jesus deixou que eles o pegassem. Ele encontrou Maria e Marta depois da morte de Lázaro. Jó 11:35. E sentiu pesar. Ele viu as lágrimas delas e sentiu a perda de um amigo. Ele chorou com elas. Ele sentiu. Então, tem pessoas que às vezes falam que nós somos evangélicos, não precisa chorar quando morre alguém. Precisa sim. A gente perde pessoas amadas, pessoas queridas. E Jesus entendeu isso, tanto é que ele chorou com Maria e com Marta quando elas choraram, quando não o encontraram, né? Então, com a morte de Lázaro, pela morte de um amigo, ele sentiu também. Ele sentiu pela morte do amigo. E se Jesus chorou, quem somos nós para não chorar, né? Ele se aproximou do túmulo de Lázaro. Eu falei Jó, mas não é Jó, gente, é João. Jó é Antigo Testamento, tá? É João 11:38, tá? Ele sentiu pesar. Jesus encarou questões a respeito do porquê não curou Lázaro e evitou sua morte. Ele ressuscitou Lázaro. Né? Ele entrou em Jerusalém, Mateus 23:27, Lucas 19:41. Ele sentiu tristeza. Jerusalém o rejeitou e enfrentou, mas mais tarde a destruição.
ele chorou sobre a cidade. Quando Jerusalém foi destruída, Jesus chorou. Jesus tinha sentimentos. Não tenho vergonha de chorar quando vocês sentirem tristeza. Quando eu sinto tristeza, eu choro. Mas não podemos fingir. Fingir é feio, é pecado. Deus não gosta. Jesus reúne os discípulos para a última ceia. João 13:1. Ele sentiu amor, ele sabia que estava partindo. Ele lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam com ele, junto dele o tempo todo. Mesmo ele sabendo que tinha um traidor ali, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus reúne os discípulos para a última ceia, João 13:21. Ele sentiu angústia. Judas o traiu. Jesus também sentia raiva, sentia angústia, sentia ira, ódio. As pessoas falam, não pode ter ódio de ninguém. Aí se você fingir que você está sentindo amor no lugar do ódio, você está sendo hipócrita. Jesus não gosta de hipocrisia, né? Então, ele sentiu angústia pela traição de Judas. Ele indicou o traidor, ele disse para agir rapidamente, para terminar logo com aquilo. Tinha que ser feito, que fosse feito logo. Isso me traz um grande ensinamento, porque eu estou doente há muito tempo e passando por grandes dificuldades devido à doença. A síndrome do pânico é uma doença horrível que te incapacita em vários sentidos. E eu estou passando por um momento muito difícil. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se eu estou passando por isso é porque trabalhei demais, senti muita raiva nos trabalhos que eu tinha, porque eu não sou uma preguiçosa. Eu tinha 3 empregos quando eu fiquei doente e ainda fazia mais uma graduação. Estava no 2º ano de uma 2ª graduação. E eu senti muita tristeza por ter perdido de continuar meu curso, perdido de continuar nos meus trabalhos, né, nos meus empregos, que graças a Deus efetivo mesmo é só um dos onde eu sou concursada, os outros eu perdi todos, e isso me deixou muito triste. Me deixa triste. Mas eu confio em Deus, no Divino Espírito Santo de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que isso vai passar. No jardim do Getsêmani, em Marcos 14:32, novamente Jesus sentiu angústia. Ele sabia da sua iminente separação daqueles a quem amava, e ele pediu para os discípulos esperarem e orar. E ele orou. Ele sabia que ele ia passar por tudo que passou, mas ele orou. Ele só queria que os discípulos estivessem próximos a ele, para que ele não estivesse sozinho, para que ele não estivesse sozinho na hora da traição de Judas e depois passar por tudo que ele passou. Nosso grande Salvador, nosso grande Mestre. É um grande mestre, gente, é o maior mestre de todos os mestres, porque Jesus, quando você lê os ensinamentos de Jesus, você encontra paz, você encontra ensinamento para educar teus filhos, você encontra ensinamento para viver bem com a tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus familiares. Você encontra até vontade de perdoar quem você jamais imaginaria perdoar.
E como um dos pastores estava falando outro dia, eu sou obrigada a amar, mas eu não sou obrigada a gostar. Então, eu posso amar quem eu perdoei porque me fez mal, judiou de mim, da minha família, mas eu não sou obrigada a gostar dessa pessoa que me fez tanto mal. Mas eu perdoo a todas as pessoas que já me fizeram mal nessa vida. Já perdoei a todos. Mas não sou obrigada a viver com eles. Não sou obrigada a andar de beijo e abraço. Isso aí é hipocrisia. Então fica aqui os ensinamentos de Cristo, as emoções que Jesus sentiu. Compaixão, amor, alegria, ira, admiração, medo, pesar, angústia, tristeza, raiva. Quando ele chegou no templo, que ele viu o templo de Deus sendo transformado num lugar num comércio, o que Jesus fez? Quebrou tudo, derrubou as bancas, rebentou tudo e botou todo mundo para correr de lá. Então, queridos irmãos, vamos parar, pensar, refletir. Nós brasileiros estamos aí num momento muito importante nesses últimos 10 dias. Quem é brasileiro sabe, aliás, tem pessoas de fora do Brasil que sabem mais do que quem mora aqui no Brasil, que é brasileiro, da greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, cada um que faça aí sua reflexão. Fica aí a reflexão sobre a greve dos caminhoneiros para vocês verem o quanto eles fazem falta nas nossas vidas e o quanto um governo corrupto faz mal às nossas vidas também. E a importância de nos posicionarmos. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que quem ouvir essa leitura que acabei de fazer, que receba paz, luz, harmonia, saúde, amor, tudo de bom, cura do corpo e da alma. Fiquem com Deus. Glória a vós, Senhor.